Eu quero orar por esse servo de Deus, pastor Michael Hugo, homem cheio do Espírito, frutífero, a começar da sua casa. Esse é um homem e suas 5 mulheres. Você já viu um homem com 5 mulheres? É esse aqui. Aleluia. Pastor Michael, ele estava pastoreando nossa igreja em Gonçalves, no sul de Minas, que deve estar o quê? Uns 4 graus abaixo de zero lá hoje, né? Se aqui está frio, imagine lá. E um homem muito usado por Deus, por ter tantos filhos, né? Já escreveu vários livros aí nessa área. Mãe me conta história, pai me conta história. E um livro sobre política, tá? Sobre o cristão e a política. Eu quero hoje orar, ele vai ser canal de Deus para liberar uma palavra profética viva sobre nós. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós oramos pela vida do teu servo. Cremos que ele é um canal aberto e liberado para o agir do teu Espírito. E declaramos que o Senhor o usará de uma maneira ímpar. Que o Senhor o usará com grande sabedoria, graça e autoridade. Oramos, ó Deus, para que hoje a plenitude do teu Espírito se manifeste nele. E os dons fluam livremente neste lugar. E que o nosso coração seja imensamente incendiado pela tua viva, poderosa palavra, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Sérgio. Não tem que terminar 10 minutos mais cedo, né? Sim. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Quero agradecer aos meus irmãos pela grande oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, ministrando a palavra de Deus. E desde já quero convidar para você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. E me sinto honrado, irmãos, de estar aqui porque é de glória em glória, né? Antes nós estávamos aqui um tempo, nós ficamos aqui um tempo em Belo Horizonte por 2 períodos. Primeiro, quando nós começamos a obra aqui, nós viemos para cá em 2006. No dia que o Danilo, do pastor Sérgio, nasceu, nós chegamos. Pois é, 12 anos já, né? Então, nós fomos para Alfenas, depois retornamos, ficamos aqui mais 3 anos. Fomos servir lá em Gonçalves e agora nós estamos de volta para a glória de Jesus, amém? E nós temos visto que as coisas só têm melhorado e vai melhorar cada dia mais, amém? Antes estávamos só na Pampulha, agora estamos também aqui na Videira Sul, amém? Como o pastor Sérgio falou, nós estamos, eu e minha esposa, temos 4 meninas, a Esther, a Ruth, a Micaela e a Maria Clara. E temos filhos naturais e teremos também muitos filhos espirituais, amém? E o Senhor, as pessoas sempre ficam brincando comigo, né? Falando, tadinho do pastor, vai ter 4 genros. Sinceramente, o pastor Sérgio falou, nós temos que orar pelos varões, né? Que possivelmente virão, mas eu oro primeiro pela volta de Jesus. Maranata, vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Vem o teu reino antes, mas se ele não vier antes, os varões serão bem-vindos, amém? Meus irmãos, Jó capítulo 1, nós vamos compartilhar a partir do verso 13. Verso 13. Quantos irmãos estão comigo? Amém. Amém? Diz a palavra de Deus. Um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra e com os bois, e as jumentas estavam pastando ali, perto. Verso 15, de repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada, os empregados
e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 16 diz: enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Diga, misericórdia. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 18 diz: enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: notícia ruim atrás de notícia ruim, irmãos. Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 20. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Verso 21. Aí disse assim: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Verso 22. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, no nome do Teu Filho Jesus, nós colocamos essa palavra diante do Senhor e te pedimos: fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja em Belo Horizonte, fala com a Tua igreja na RMBH, com os Teus servos, Pai, que ouvem também a nossa palavra na América, na África. Senhor, não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos. Queremos sair daqui edificados, no nome de Jesus. Os irmãos digam assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz. E eu mando embora toda sonolência, desatenção, e levo a minha mente cativa à palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é Adorando em Meio à Crise. Os irmãos já devem ter acompanhado aí pelo nosso jornal, pelo nosso boletim. E quando nós falamos dessa crise, ela pode acontecer em várias áreas das nossas vidas. E as crises, elas aparecem lá no meio do casamento, ela aparece também no trabalho, ela aparece também na vida da igreja, na sua vida pessoal. Crise faz parte da nossa vida. A grande questão é como nós passamos por essas crises. Nós acabamos de ler aqui a respeito de Jó, que teve uma grande crise financeira, familiar, e passou de uma forma extraordinária por ela. E eu cresci ouvindo a minha mãe dizer: Deus, me dê a paciência de Jó. Principalmente quando as crianças, eu e os meus irmãos, nós somos 3, né? Quando nós aprontávamos ali, ela falava: Deus, me dê a paciência de Jó para eu não matar esse menino. Então eu cresci com esse negócio de Jó na cabeça, né? E aí quando eu me converti, que eu fui ler Jó, e eu fui entender o porquê que as pessoas falam tanto de Jó, né? E tanto que minha mãe falava de Jó. Então, entre várias definições que nós podemos dar para essa palavra de crise, nós podemos definir também que essa crise é uma fase ruim que nós estamos passando em determinados pontos das nossas vidas. Mas, quando nós estamos na crise, o mundo espiritual, de uma maneira ou de outra, nos ataca
com dados, com flechas. E nós muitas vezes pensamos o quê? Em desistir. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em desistir do casamento? Quantas mulheres ou homens já não pensaram, falaram assim, hoje eu vou pegar as malas e vou sumir no mundo. Hoje eu vou largar esses meninos aqui, vou largar esse homem, vou largar essa mulher, vou sumir. Momento de crise. O momento de crise chega também aqui, às vezes na vida da igreja. Hoje eu vou largar tudo, vou abandonar essa igreja, vou largar essa célula, não quero saber mais de discipulado, não quero saber mais de nada. Mas, o momento de crise, muitas vezes nós estamos de cabeça quente. E quando nós estamos de cabeça quente, nós não devemos tomar decisões. Amém? Fale para o irmão que está do seu lado. Não tome decisões de cabeça quente. Por quê? Existe uma grande possibilidade de nós tomarmos decisões erradas. Temos que ter esse cuidado e fazer o que Jó fez. No momento de crise, o que Jó fez? Nós lemos no verso 20, ele adorou. Ele adorou. Nós percebemos e vemos na palavra de Deus que existe um poder na gratidão. O Senhor, antes de ver a multiplicação dos pães, ele deu graças. Ele agradeceu a Deus. E o milagre aconteceu. Antes de Lázaro ressuscitar, o Senhor fez a mesma coisa. Pai, graças eu te dou. Ele agradeceu primeiro. Há um poder no louvor. Louvor é tudo aquilo que Deus faz ou fez. Amém? E a adoração? Adoração, a definição é tudo aquilo que Deus é. Quando nós falamos aquilo que Deus é, a Bíblia relata que Jó adorou. Então, no momento de crise, o que nós devemos fazer é louvar e adorar. Como assim, pastor? É possível isso? É. Eu estou com o coração cheio de raiva, de ódio, querendo chutar o pau da barraca, acabar com tudo, eu vou adorar? É isso mesmo. Quando você começa a louvar e você começa a adorar, o seu coração começa a encher de paz. Parece muito estranho, é um paradoxo, mas quando você começa a louvar e adorar, o coração começa a encher também de alegria no meio da crise, no meio da confusão. E por isso que nós somos conhecidos pelos ímpios como loucos. Essa crentaiada é tudo louca. A vida do sujeito está terrível e ele está lá adorando. Está lá indo para o culto, está lá indo para a tal da igreja. Como é que pode um negócio desse? Isso parece fanatismo. Como diz a própria palavra, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E os nossos pais, os nossos familiares só aceitarão quando? Quando eles se converterem e descobrirem que o Senhor é que pode nos dar todas essas coisas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, meus irmãos, quando nós passamos por essa crise, e a minha pergunta é também, quem nunca passou por essas crises? Quem nunca pensou que um dia não ia suportar? Eu não aguento mais. Quem nunca chorou lá no quarto, escondido da esposa, dos filhos, escondido do marido, chorou porque não sabia mais o que fazer? E desde o início, desde o título dessa mensagem, nós estamos dizendo como sair dessa. Adorando em meio à crise. Amém? Amém. Mas adorar a Deus, meus irmãos, é um sinal de amor, é um sinal de confiança em Deus. Amém? E eu quero falar diretamente desses 4 tipos de crise. A primeira delas é a crise pessoal. Nós temos que terminar 10 minutos mais cedo, né, para nós vermos a loja aqui embaixo. Então não posso me delongar. Eu ia pedir para 10 minutos a mais, né? Agora eu tenho 10 minutos a menos. Então, como diz lá no Goiás, sebo nas canelas. Crise pessoal.
O que seria essa crise pessoal? Meus irmãos, hoje em dia, as pessoas têm muitas dúvidas. Existem pessoas que não sabem o que querem da vida. Não sabem o que querem, não sabem nem quem eles querem, não sabem, muitas vezes, o que querem ser, e aí a sua vida é rodeada de incertezas. A sua vida é rodeada de questionamentos. Então, essas pessoas com crises pessoais, elas acabam sendo infelizes, tristes, amarguradas. Por quê? Nunca possui aquilo que é suficiente. Está sempre faltando alguma coisa. Está sempre olhando a grama do vizinho, que é mais verde. E vive infeliz. Eu lembro do salmista Davi. Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava dizendo, posso dizer em outras palavras, que se você tem o pastor Jesus, você tem tudo. E você não precisa de mais nada. Quando você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o pacote completo. Nós ministramos isso lá no encontro, na herança em Cristo. Você que tem Cristo, você que tem Jesus, você automaticamente tem paz. Tem alegria. Tem autoridade. Você tem prosperidade. Está tudo dentro do pacote. O que precisamos é ter discernimento para pegar esses acessos e usufruir de todas essas coisas. Quem entendeu, diga amém. Então, no meio dessa crise existencial, nós temos que nos prostrar e adorar o Senhor. Por quê? Hoje, os irmãos sabem, nós somos confrontados aí com muitas ideologias maléficas aos olhos de Deus. Ideologias malignas que têm infiltrado, às vezes, na vida da igreja. Então, as pessoas vivem algumas coisas no mundo, às vezes na faculdade ou em outro meio, e querem trazer para a vida da igreja. E tudo isso vira uma confusão, porque ele quer plantar o mundo aqui dentro da igreja. E isso não funciona. Aqui é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos, é ao contrário. Nós levamos as coisas de Deus lá para a universidade. Nós levamos as coisas de Deus lá para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos familiares. Portanto, quando essa dúvida chegar na sua porta, e chegou aqui, até mesmo na vida de Jó, porque Jó chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Diga, misericórdia. No capítulo 3, no verso 3, fala a respeito disso. Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Então, todos nós temos aquele dia mau. E é nesse dia mau que você pode tomar decisões erradas e fazer besteira. Portanto, naquele dia que você estiver assim, com raiva, aquele dia que você estiver pensando em falar algumas coisas que não deve, o que você vai fazer? Tranca lá no quarto e vai adorar. Aquele dia mesmo que você estiver pensando assim, hoje eu vou falar tudo para esse homem. Hoje eu vou falar tudo que preciso para essa mulher. Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou fazer e acontecer. Clec. Tranca a porta do quarto e vai adorar. Tranca a porta do quarto e vai louvar. Vai agradecer a Deus por tudo que você tem passado, porque Deus cuida de você o tempo inteiro. Fui sair agora, na parte da manhã, para vir ao culto. Entrei no carro. Dei uma partida, nada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pastor Bruno. O carro não pegou. Eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver com a pregação agora? Eu falei, não pode. Abri o capô do carro. Aí quando eu desci, eu descobri por que o carro não estava pegando. O computador estava em cima do carro. Eu ia sair com o computador em cima do carro. E aí peguei o computador, guardei e falei para a Astrid. Falei, não, agora eu descobri porque que o carro não queria pegar. Aí entrei no carro e falei para ela, vai pegar agora. Dei a primeira partida,
Não pegou. Mas na segunda pegou. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você, está cuidando da sua casa. Então nós temos que aprender com as crises. Quando Deus nos coloca ou permite que nós passamos por essas crises, é para nos ensinar alguma coisa. E muitas vezes você ora, procura e não tem respostas. E você fica mais em crise ainda, porque parece que Deus está em silêncio. Senhor, o Senhor não vai responder, o Senhor não vai falar. Muitas vezes Ele não fala mesmo. Por quê? Semelhante a um professor. O professor, quando ele dá uma prova para os seus alunos, que jeito que ele fica? Em silêncio. Me lembro de algumas vezes de perguntar alguma coisa para o professor e ele não responder. Só mandar um sinal. Só assim, ó. Ou seja, depois nós conversamos. Depois da prova nós conversamos. Depois do teste nós conversamos. E Deus também costuma agir assim. Pode ser que no meio do seu teste, no meio da sua prova, Ele não tenha falado nada. Para ver como você vai reagir. Para ver o seu comportamento. Mas depois Ele vai te responder sim. E muitas vezes a resposta é dada com as suas atitudes, com o seu comportamento. Portanto, meus irmãos, o segundo tópico é crise financeira. Os irmãos estão cansados de saber pelo que o Brasil tem passado. O Brasil tem passado por uma crise econômica, uma crise moral, uma crise política. E querendo ou não, isso chegou lá na sua casa. Chegou lá na sua família. Chegou na vida da igreja. Algumas igrejas tiveram seus recursos, depois da crise, reduzido à metade. Ou mais da metade. E isso afeta diretamente a sua casa. Por quê? Quando se fala de um padrão de vida, e você precisa baixar aquele padrão, uma crise familiar também começa ali. Diga misericórdia. Mas as pessoas começam também a tomar decisões erradas por conta disso. Quando nós olhamos aqui para a vida de Jó, nós vimos aqui quanta coisa Jó perdeu nesse capítulo 1. Então ele perdeu as ovelhas, ele perdeu os jumentos, o que mais que ele perdeu? Perdeu os filhos, perdeu os camelos. Jó passou por uma, podemos dizer aqui, por conta dessas perdas, ele teve problema nas suas finanças. Por quê? Perdeu tudo. Diga, misericórdia. Então você pode olhar e falar assim, não, essas coisas aí acontecem, é só comigo. Não. Na Bíblia aqui nós vimos isso acontecendo com Jó. Perdeu tudo. E Jó perseverou. Jó avançou. Jó adorou. Amém? E nós temos visto aí nos telejornais que as nações também têm passado por problemas. O problema financeiro não é só aqui no Brasil. A nossa vizinha Venezuela está sofrendo bastante. Saiu nos telejornais que o time lá do Rio Grande do Sul, o Grêmio, foi jogar lá. E eles foram treinar em um clube. Os jovens, os juvenis que estavam treinando lá no clube, estavam com sede e estavam com fome. O clube do Grêmio, né, junto lá com o seu técnico, o Renato Gaúcho, cedeu comida, cedeu água, cedeu isotônico, para que pudesse suprir as necessidades daquelas crianças, daqueles jovens lá na Venezuela. Então, uma das coisas que mais saiu nos telejornais nos últimos tempos é essa crise, podemos dizer, essa crise econômica. Né? Nós vimos a Grécia com problemas, vimos a Espanha com problemas, e claro que isso nos afeta de alguma maneira. E a questão é, como se comportar no meio da crise? Fala para o irmão que está do seu lado, adorando. E claro que eu aplico isso também ao seu trabalho.
Existe o dia que você levanta e você lembra das coisas lá do seu trabalho, você fala, rapaz, eu acho que eu vou ficar aqui na cama hoje. Eu acho que eu não vou trabalhar não. Aí alguns querem até mentir, ou então inventar verdades. Como assim? Amanheci com uma dorzinha de cabeça, mas dá para ir trabalhar? Dá. Ô chefe, mas eu não vou hoje não, estou com uma dor de cabeça, rapaz. Isso que é inventar verdades, entende? Tem uma dorzinha, mas você aumenta aquela dor, né? Para poder não ir ao trabalho. E aí, lá no trabalho também você pensa, no meio da crise, vou largar essa empresa. Eu vou arrumar outra coisa. Mas eu vou te falar, do jeito que a banda toca, meus irmãos, não sai do seu emprego não, continua lá. Só se for mesmo uma direção de Deus para você sair. Mas existe esse dia que você quer falar algumas coisas para o patrão, e você, claro, pode sentar e conversar numa boa. Mas existe o dia também lá do seu trabalho que você quer sair, que você quer desistir, que você quer abandonar, que você quer faltar. Pessoas que querem dar um atestado de 5, de 10 dias. Ei, não faça isso. E quantas pessoas amaldiçoam a empresa que trabalham? Chamando o patrão de faraó, pega o contra-cheque e amaldiçoa. Isso aqui não vai dar para nada. Isso aqui já vai tudo para a mão dos outros. Ei, quando você pegar o contra-cheque, levanta ele para o Senhor e agradeça. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem suprido a minha casa. Abençoa a empresa que você trabalha, porque aquela empresa tem sido o canal de Deus para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família. Mas nós, brasileiros, temos o costume de falar mal dos políticos e de amaldiçoar o Brasil. Tem ou não tem? Então, aqui no Brasil, como é que político é conhecido? Político, pastor, é conhecido como ladrão, sim ou não? Político, isso aí rouba, isso aí é ladrão. Põe tudo num pacote só. Pastor, ladrão. Aí, quando falam também dos nossos colegas padres, chamam os padres de pedófilos. Coloca tudo no pacote. Ei, existem pastores e pastores. Existem padres e padres. Amém? Existem políticos e políticos. Ainda assim, a Bíblia nos diz, lá em Timóteo, para que nós possamos abençoar as autoridades superiores. Nós temos que orar por eles. Amém? Diz a Bíblia, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Então, não importa se as nossas ideologias são diferentes da ideologia dos políticos atuais, mas a nossa função é orar por eles. A Bíblia diz para orarmos sim pelo presidente Temer, orar pelos seus ministros, orar pelos deputados, orar pelos vereadores, orar pelo governador Fernando Pimentel, orar pelo prefeito Calil, orar aqui pelos pastores, amém, da igreja. Nosso objetivo é esse. Mas no meio da crise, nós ficamos procurando alternativas. Às vezes de entrar ali no cheque especial, às vezes de fazer um empréstimo, mas sem consultar a Deus. Devemos consultar a Deus antes, adorando, louvando e procurar, Senhor, onde que o Senhor está nisso? No meio dessa situação, onde o Senhor está? O que que o Senhor quer com isso? Amém, meus irmãos? Então, se você teve que baixar o seu padrão de vida, ei, eu sei que não é fácil, mas fazer o quê? Nós vamos desesperar? Arrancar os cabelos? Como diz o outro, colocar a saia na cabeça? Não. No meio da crise financeira, nós vamos adorar. Fala para o irmão que está do seu lado, adore, meu irmão. Adore. Meus irmãos, além de Jó perder isso tudo que ele perdeu, ele também perdeu os seus filhos. Você já pensou que negócio que é esse? Olha, eu acho que nenhum de nós aqui passou perto dessa crise que Jó teve. Porque além
Os irmãos às vezes mudaram, pode ser que alguém, um ou outro, tenha baixado o seu padrão de vida por conta dessa crise, alguma coisa nesse sentido. Mas Jó perdeu tudo. E além disso, perdeu os filhos. Uau! Como fazer? E claro, como eu te disse, isso implica também nessa crise familiar, porque quando falta o dinheiro, o recurso, às vezes as irmãs, né, ficam mais preocupadas que os homens. Será que vai pagar isso? Como vai pagar aquilo? Como vai pagar aquilo outro? E ficam perguntando para o marido de manhã, de tarde, de noite. Por quê? Porque elas querem ouvir. O quê que as irmãs querem ouvir? Está tudo pago. Está consumado, está tudo resolvido. Mas se não tiver, as irmãs ficam desesperadas. E aí, tratando-se de uma crise familiar agora, o que acontece? No meio disso tudo, as escrituras dizem que a mulher de Jó chega e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Existem alguns teólogos que dizem que não. Mas quando você olha todo o contexto da Bíblia, você percebe que ela falou isso mesmo. Porque Jó repreende ela depois, pelo que ela falou. Agora, no meio de uma crise, você tem uma pessoa dessa do seu lado, só piora as coisas. Obrigado, pastor. Sim ou não? Já pensou, você está na confusão, as coisas não estão dando certo lá na empresa, você está pensando em sair, o salário está atrasado, e aí você perdeu os filhos, perdeu os empregados, a empresa quebrou, chega a mulher ainda e fica contra você. Sabe por que isso está acontecendo? Quebra o vidro. Isso está acontecendo porque você é um incompetente. Isso está acontecendo porque você é um fracassado. Você é um irresponsável, você é isso, aquilo e aquilo outro. O sujeito, numa hora dessa, o que ele quer fazer? Ele quer pedir para si a morte. Como diz o pastor Rigonato, dá vontade de falecer. Agora, no meio da crise, o que nós mais precisamos, além de adorar, é um dos outros. No momento da crise é que o marido mais precisa da esposa. É no meio da crise que a esposa mais precisa do marido. Alguém para acusar já tem. 24 horas. Satanás e os seus demônios. Essa função já é deles. Você não precisa fazer isso. O que você precisa fazer é estar junto. Amém? Quando o seu marido estiver passando por um momento difícil, dê a ele um tempo para ele orar, dê a ele um tempo para pensar, mas quando, irmã, você chegar lá, chegue para apoiar. Chegue para orar. Ele está lá ajoelhado, está lá orando, está em algum lugar aflito. Chega e ore. Você está doidinha para criticar, para falar, né? Formigando para falar alguma coisa. Não vou falar, Senhor, eu vou orar. Coloca a mão, ora e guarda a vida do seu marido. Guarda a vida dos seus filhos. Porque dentro da casa todo mundo passa por crise. Sim ou não? Sim. O marido passa por crise, a esposa passa por crise, os filhos passam por crise. Portanto, juntando com a questão financeira, quando não se tem uma vida digna, pelo menos para dar aos seus familiares, o que mais precisamos fazer, além de adorar, é estar junto, estar unidos, um com os outros, abençoando. Amém, meus irmãos? O apoio do marido, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe, é muito importante nesse momento. Isso me faz lembrar a história de um homem de Deus que a sua filha estava com câncer. E aquele câncer foi avançando de uma maneira muito forte. A menina cada dia estava mais debilitada. E o pai entrava no quarto, via aquela situação e sempre saía chorando. Sempre.
e falando: Senhor, estou perdendo minha filha. Senhor, minha filha está morrendo. O Senhor, o que vai acontecer? E ele não sabia como lidar com a situação, não sabia o que falar, não sabia o que dizer. E teve um dia que ele saiu do quarto da filha, desceu as escadas, sempre chorando e já entregando-se à derrota. E o Senhor falou com ele: sobe as escadas agora e entra no quarto novamente. E ele assustou, né, com o que o Senhor tinha colocado ali no coração dele e falado com ele. E o Senhor deu uma direção para ele: você vai entrar, vai abraçar a sua filha e vai orar. Só isso. Aí ele chegou, entrou no quarto e falou: filha, senta. E ela, né, debilitada, falou: como, pai? Senta, minha filha. Aí ela sentou e ele deu um abraço nela e começou a orar. E ali ele começou a adorar, começou a louvar. E a filha dele começou também a chorar junto com ele. E algo começou a acontecer dentro daquele quarto. Um mover de Deus, uma unção de Deus, uma presença gloriosa naquele lugar. A filha dele também começou ali a orar, começou a cantar. E algo aconteceu naquela hora. Ela foi curada. Ela foi curada naquela hora. Naquele mesmo instante, ela já se levantou e falou: pai, o que aconteceu? Eu não estou sentindo mais. Eu não estou sentindo mais dor. O que está acontecendo aqui? E aí, fizeram os exames depois e ela foi completamente curada. Num momento que a filha mais precisava de apoio, no momento de crise de morte, o pai foi lá, direcionado por Deus, abraçou, chegou junto e junto com a filha adorou. E ela foi curada. Amém, meus irmãos? Claro que tudo isso envolve também uma crise espiritual. Partindo para o final. E essa crise espiritual, infelizmente, é uma realidade que nós temos visto na vida de irmãos, na vida de algumas igrejas. E você percebe isso como as pessoas têm se comportado, como os cristãos têm se comportado. Você tem visto a sua conduta, às vezes na sua própria adoração, em tantos outros aspectos. Você vê a inversão de valores chegando dentro da vida da igreja. E você vê também as prioridades das pessoas. E eu quero fazer uma breve reflexão entre o trabalho e a igreja. Por exemplo, eu dei um exemplo anterior falando a respeito de não ir trabalhar. Mas normalmente as pessoas, né, que são trabalhadores vão trabalhar. Se a cabeça está doendo, normalmente você vai trabalhar. Mas no dia do culto, se a cabeça estiver doendo, hoje eu não vou para o culto não. Se estiver gripado, você vai trabalhar. Mas se estiver gripado, não vai para o culto. Quem entende o que eu estou dizendo, diga amém. Portanto, dando mais valor às coisas, vamos dizer, terrenas, do que às coisas de Deus. A única coisa que eu quero te dizer é o seguinte: se você pode trabalhar com a dor de cabeça, com a gripe, você pode vir para o culto também. Amém? Valorizando as coisas de Deus, valorizando as coisas da igreja. Portanto, queridos, não podemos deixar as coisas de Deus em segundo plano. E nós não podemos encarar a igreja como uma financeira. Que você chega aqui e o Senhor vai financiar para você aí a casa, o carro e tudo mais. Não. Antes de correr atrás das bênçãos, nós estamos atrás do abençoador, que é Cristo Jesus. Amém? E é claro que muitas pessoas entram nessa crise por conta disso também. Por causa de barganhas que querem fazer com Deus. E nós não fazemos barganhas com Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja com o objetivo errado. E por isso se frustram. E por isso logo saem. Porque não estão satisfeitos com aquilo que Deus
deixou de fazer na vida delas, segundo o seu entendimento. Todavia, nós estamos aqui para buscar o Senhor em primeiro lugar. Amém? E nessa crise espiritual, eu posso também aplicar a mesma à igreja. Porque da mesma forma que você tem as crises lá na família, dentro da sua casa, lá no trabalho, você pode ter uma crise aqui também, com os irmãos, uma crise lá na sua célula. Tem dia que a célula está bombando, tem época que a célula está lá com 10, 15 pessoas, mas tem um dia também que tem 5 pessoas, 3 pessoas, ou só você, como eu já fiz algumas vezes. Teve uma célula, eu tive uma célula muito difícil, a minha primeira célula. Uma célula, eu comecei a liderar essa célula e tinha lá 2 líderes em treinamento, tinha acabado de passar pelo encontro. E aí com o passar do tempo, a célula não ia, não rompia. E aí eu fui descobrir, um líder em treinamento estava tocando lá no carnaval, percussionista. Tocando no carnaval. Eu falei, gente... E aí ele... Você sabe, né? Tá lá no meio, o que acontece? E aí eu tinha uma líder em treinamento também. Aí chegou um rapaz para informar, falou assim, ó, essa moça que está aí nessa reunião aí na sua casa, que fica colocando a mão na cabeça dos outros, tá namorando com o bairro inteiro aí, viu? Semana passada ficou com fulano, semana atrasada ficou com Beltrano. Isso é a minha primeira célula, né? E eu fiquei tão triste, falei, gente, e agora? Vou acabar com esse negócio. E aí esse povo acabou saindo e teve um dia, irmãos, que a célula deu 10 pessoas. Eu falei, oh meu Deus, que bênção. O pessoal foi embora, eu fui para o quarto, ajoelhei e chorei, igual menino agradecendo a Deus. Obrigado, Deus. 10 pessoas. Aí na outra célula eu estou lá empolgado, esperando todo mundo. Ninguém. Só eu e o Espírito Santo. Eu falei, o que o senhor quer? O que está acontecendo nesse negócio? Será que eu nasci para isso mesmo? E claro que essa crise também se estende de acordo com que você cresce. Existe a crise como líder de célula. Existe a sua crise como discipulador. Existe a sua crise como obreiro. Existe também a sua crise como pastor. E essas crises, elas vêm, elas vão embora, mas preste atenção, elas costumam voltar. E por conta disso, que o Senhor traz essa palavra para você hoje. Porque no meio da crise, para você perseverar, você tem que adorar. Adore. Saiba lidar com elas. Então, quando você está nesse meio da crise em relação à igreja, você costuma ver defeito em tudo. Você vê defeito no pastor. Ó, tá vendo o pastor? O que ele fez? Tá vendo o pastor? O que ele falou? Você está vendo os filhos do pastor? O que eles fizeram? Você viu o irmão fulano de tal? Tudo que você vê é ruim. Você fala, vou sair desse lugar, é hoje. Ei, só que a questão é que da mesma forma que temos uma família natural, nós temos uma família espiritual. É toda briguinha que você tem na sua casa que faz você sair da sua casa? Vou abandonar, vou sair, tchau. É assim que acontece lá? Já pensou todas as vezes que você brigasse com a sua esposa, você saísse de casa? Quantas vezes você já teria saído de casa? Muitas vezes. Agora, em relação à igreja, é a mesma coisa. Não é porque tivemos algum desentendimento, algum problema com a igreja, com o líder, com o pastor, com quem quer que seja, que nós saímos da igreja. Nós temos uma aliança. E a aliança é testada no meio da crise. É no meio da crise que a aliança é testada, que a sua aliança é checada. Amém? Isso que eu quero convidar você a fazer. No meio de uma crise, além de você conversar e resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido, você precisa adorar a Deus. Isso me lembra também a história de um rapazinho que chegou
para falar com o pastor. Ô pastor, essa igreja aqui não dá não. É o pastor, o que foi, filho? Não, a irmã fulana é muito fofoqueira. Aquele líder dos jovens não dá atenção para mim. Estou aqui não sei quanto tempo e ele não dá atenção. Então, o irmão Joaquim só fica lá fora conversando. Foi falando, ninguém chama Joaquim não, tá? É só um exemplo. E foi enumerando os defeitos da igreja. Aí o pastor falou para ele assim, ô jovem, vamos fazer o seguinte. Pega esse copo d'água aqui, ó, cheio. Você vai dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas aí no prédio da igreja. Mas tem um detalhe, não deixa cair água não. E o jovem foi. Com todo cuidado, copo cheio, né, não podia deixar cair nada. Ele foi, deu uma volta, deu a segunda volta, deu a terceira volta, falou, ô pastor, aqui ó, não deixei cair nenhuma gota. Aí o pastor falou, muito bem, parabéns. E agora eu quero te ensinar algo. Enquanto você estava carregando o copo, você viu a irmã fofocando? Não. Você viu o irmão Joaquim conversando lá fora? Não. Eu estava prestando atenção aqui no copo, pastor. Eu não vi nada dessas coisas que o senhor está falando. Ele falou, igual o pastor Zé Mar, né? Mas não aconteceu isso com o pastor não, tá? E aí, o pastor então ensinou para aquele jovem, então filho, você não viu nada disso porque você estava focado no copo. Para não derramar água. Então, a partir de hoje, esteja focado em Cristo. Que essas outras coisas passarão despercebidas. E aquele jovem aprendeu com o pastor naquele dia. E é o que eu trago para os irmãos hoje. Por isso, quero pedir para você ficar de pé nesse momento. Porque, da mesma forma que na crise familiar você precisa do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos. Vou colocar aqui. Aqui na vida da igreja é a mesma coisa, irmãos. No momento de crise é que a ovelha precisa do pastor. É no momento de crise que nós precisamos uns dos outros. No momento de crise, é que o pastor também precisa da ovelha. Que coisa ruim e triste é quando você mais precisa da pessoa, você não pode contar com ela. Então, está em crise, peça socorro, peça ajuda. Pastor, me ajuda. Irmão, me ajuda. Irmã, me ajuda. Eu preciso sair dessa crise. Porque sozinho é muito difícil. Porque o propósito da igreja é andar unido. É andar junto. E se nós nos isolarmos, como os loucos fazem, nós vamos acabar mal. Por isso eu quero convidar você, nesse momento, a ouvir essa canção primeiro. Coloca de novo, por gentileza. Feche os seus olhos e ouça essa canção. Ouça essa canção porque depois nós vamos cantar. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Como adorar no meio da crise? Abandona esse Deus. Se você não tem nenhum motivo para cantar, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Espírito de Deus, eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Oh, Espírito de Deus, você não tem motivo. Fala com a sua igreja, Senhor. Seus bens, seus filhos, seus amigos. Persevera, querido. O que você faz? Não desista. Eu vou não desista da sua empresa. Não desista da sua família. Adorar. Não desista da sua casa. Eu vou adorar. Não desista da igreja.
Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eu quero convidar aqui à frente pessoas que têm passado por crise, qualquer tipo de crise. Quero convidar você aqui à frente. Nós queremos orar por você, amém? Você que tem algum tipo de crise lá na sua casa, no seu trabalho, quero convidar você aqui. Nós queremos orar por você. E desde já quero te pedir, adore. Comece a adorar. Comece a agradecer a Deus pela situação que você tem passado, porque Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. Eu adoro pelo Deus, que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. Quero pedir os demais pastores para orarem, os demais irmãos. Eu vou adorar. Comece a adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória. Receba, querido. Faça igual Jó. Faça igual Jó. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Oh Deus, Pra sempre, amém. levante as suas mãos. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh Deus, obrigado, Jesus. Deus tomou, Obrigado, bendito Senhor. seja O nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Sabe, irmãos, A Ele seja dado louvor. Jó, no fim de toda a história, Te damos todo louvor, Senhor. o Senhor, no capítulo 42 de Jó, no verso 12. Pode repetir. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. E chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira, ele deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e ele morreu bem velho. Jó perseverou, e o Senhor deu a ele tudo aquilo que ele já tinha, e mais outra metade, ele deu o dobro. Você que tem passado por algum tipo de crise, eu
Eu quero simplesmente dizer: persevere, Simplesmente adore, esteja junto com os irmãos e você vencerá no nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia.